Eu rezo, mas nada muda. Eu rezo todos os dias, mas não vejo os frutos da minha oração. Será que existe algo errado com a minha oração? Será que eu estou rezando do jeito certo? Quantas pessoas trazem esse questionamento? E até caem numa certa desmotivação, ficam cansadas, frustradas, porque não percebem os frutos daquele investimento, digamos assim, daquele momento que tiram para se dedicar à oração. E quantas que acabam até mesmo desistindo. Eu já quero iniciar dizendo que o que é que nós precisamos entender aqui? Talvez o que falte seja exatamente você aprender um pouco mais o que é a vida de oração, como funciona, não é, a vida espiritual. E existem etapas nesse processo que precisam ser observadas. Não é? Isso, vou dar um exemplo muito claro. Se queremos, você que está aí na cozinha, nos afazeres, para que você possa colocar aquele feijão saboroso na mesa, existem processos que precisam ser observados para que aquela comida saia apetitosa e, enfim, nós tenhamos aquele resultado. Né? O que acontece quando você pula etapas, quando você não respeita o tempo de cozimento, por exemplo? No mínimo teremos um feijão cru, não é? Na mesa e talvez a família não vai gostar, vai reclamar. Isso para dizer que na vida de oração também existe um processo. Existem etapas que precisam ser observadas. Então, vem comigo que eu quero falar hoje com você sobre como funciona a vida de oração, como acontece a vida de oração. Para que você possa, sim, observando essas etapas, colher os frutos que você deseja e mais do que isso, que Deus deseja fazer frutificar em você. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e você está na Escola de Oração e Formação. Um espaço criado, desenvolvido para que você seja formado, instruído na sua fé, de maneira que a sua casa não desmorone quando vierem as tempestades. Uma casa fincada sobre a rocha. Seja muito bem-vindo. Vamos então nos debruçar sobre esse tema de hoje. Eu trago uma frase aqui do padre Antônio Oroio Marim, um grande teólogo, e preste atenção nisso aqui que ele partilha conosco hoje. No seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele diz assim: a experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração, nem sequer a recepção diária dos santos sacramentos. Aquela pessoa que recebe, não é, que vai à missa diária, que recebe a Eucaristia todos os dias. Olha o que o padre Antônio Oroio Marim está dizendo. A experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração. Nada. São legiões de almas que comungam, sacerdotes que celebram a Santa Missa diariamente, que levam, todavia, uma vida espiritual medíocre e enferma. A pessoa não cresce espiritualmente, ela não consegue vencer aqueles vícios, ela não consegue superar, ela não consegue, não é, vencer aquelas más inclinações. O padre Antônio Oroio Marim está trazendo isso aqui e é uma afirmação grave. Porque tudo isso precisa ser acompanhado de uma vida autêntica de oração. O meu encontro com Deus. A explicação não é outra além da falta de oração mental, seja porque a omitem totalmente ou porque a fazem de maneira tão imperfeita e rotineira que quase equivale à sua omissão. Olha o que ele está dizendo. Como é que pessoas que, por exemplo, recebem os sacramentos recebem a Eucaristia todos os dias, que se confessam semanalmente, que têm uma vida sacramental e elas não progridem? Ele está dizendo por quê? Possivelmente, a explicação não é outra além da falta de oração mental. Seja porque não fazem, ou seja porque fazem de maneira tão imperfeita que é como se nem fizessem. Então, espere aí. Vamos descobrir o que é a oração. E mais do que isso, vamos descobrir como rezar. Ontem nós finalizamos a nossa terceira aula também falando da necessidade da vida de oração e eu partilhei com você
Os primeiros passos, eu falei, reserve um horário determinado, quanto tempo você vai estar ali, seja um momento sem distração e etc, etc. Mas agora, interiormente, como é que eu devo rezar? Eu quero, antes de dar outros passos aqui com vocês, nós vamos fazer aqui, serão 4 passos. Lembra que eu falei do processo? Vamos então, são 4 etapas que precisam ser observadas, porque do contrário, você pode tocar exatamente essa frustração, o que desanima, o que faz com que as pessoas desistam daquela vida de oração porque não veem os frutos. Mas olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2697 sobre a vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus. Insistem na oração como um despertar frequente da memória do coração. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. São Gregório Nazianzo. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E aqui nós não podemos deixar de mencionar Santa Teresinha do Menino Jesus. É incrível. Quando ela vai dizer na sua autobiografia, eu nunca passei mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Vem ao encontro daquilo que São Gregório está dizendo, é preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E a oração, essa lembrança constante, essa recordação de Deus. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. Isso aqui é mais um passo, né? A oração deve ser essa lembrança, essa memória frequente, essa recordação de Deus. Mas não há verdadeira oração se você, em certos momentos, não para rezar por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. Eu quero acrescentar algo aqui, que é exatamente aquela pergunta que as pessoas fazem. Mas, irmã Maria Raquel, se toda a nossa vida deve ser oração, então será que eu preciso parar em alguns momentos para rezar? O dia todo não é oração? Se o meu dia tem que ser toda oração, então será que eu preciso parar um momento para me dedicar a isso exclusivamente? Com toda certeza. Né? Aquele exemplo, eu posso varrer a casa, eu posso rezar enquanto eu estou varrendo a casa, eu posso rezar o meu rosário a caminho do trabalho, eu posso rezar as minhas orações enquanto eu estou fazendo uma caminhada? Pode, faça isso. Eu imagino que Nossa Senhora também cozinhava, recitando os salmos, também ali lavava os paninhos do Menino Jesus, recitando os salmos, rezando. Eu não tenho dúvida disso, porque o coração, a mente dela estavam constantemente em Deus. Mas eu tenho certeza também que Nossa Senhora tirava no seu dia, talvez na madrugada antes que São José e o Menino Jesus despertassem, para ficar a sós com o Senhor, para exclusivamente dedicar-se àquele momento do encontro, para falar com Deus. Aquele momento em que ela não estava fazendo outras coisas. Lembra do exemplo de Marta e Maria? Marta está lá fazendo as coisas para o Senhor, mas aquele momento é o momento de parar e escutar o Senhor. Não é momento de fazer as coisas, entende? Então você pode varrer, você pode rezar enquanto varre a casa, pode rezar enquanto dirige, pode. Mas não dirija enquanto você reza. Não varra a sua casa enquanto você reza. Entendeu? Naquele momento a prioridade é a oração e encontro com Deus. Então eu estou inteira aqui no que eu estou fazendo, eu estou inteiro no que eu estou fazendo. Oração é encontro. Oração é relacionamento. Você está apaixonado por alguém? Quando você vai encontrar-se com esse alguém por quem o seu coração está apaixonado, você ama. Você está ansioso, você quer estar com essa pessoa. Imagina, estar com essa pessoa, mas e fazer várias outras coisas. Não é assim que o encontro amoroso acontece. Nós estamos inteiros ali. A oração é este encontro com Deus. A oração é este encontro, é relacionamento, onde eu preciso estar inteiro. Então, vamos entender como funciona a oração que dá frutos. Como funciona a oração que verdadeiramente produz frutos na minha alma, que me santifica. Nós queremos trazer essa experiência exatamente da oração
né, de meditação, que inclusive o catecismo traz aqui a oração, a meditação. Aquela oração em que eu vou além. Não é? Quantos que rezam, por exemplo, o rosário? O rosário é uma oração vocal. Não é? Eu estou rezando as Ave-Marias, eu estou rezando o Pai Nosso, mas ela também combina a meditação. Porque nos mistérios, vamos contemplar, primeiro mistério gozoso, contemplamos o anúncio do anjo. Então, eu entro aqui, eu vou meditar. E nós vamos entender o que é essa meditação que nos conduz a uma contemplação, onde aquela oração, ela não se trata de uma repetição de palavras, que tem a sua força. A oração vocal é uma oração importantíssima, está ali no coração da vida da igreja. A liturgia das horas, uma oração vocal, não é? O rosário, como eu falei, enfim, mas o coração precisa acompanhar. E eu preciso transformar isso também em uma meditação. Não posso rezar apenas com a minha boca. Eu preciso trazer o meu coração e a minha mente. Porque como é que nasce o ato de fé? Vocês lembram? Eu tenho uma fé que vai iluminar o quê? A minha inteligência. Essa luz que ilumina a minha inteligência e que move a minha vontade a uma resposta, a corresponder a uma mudança de vida. Então, a palavra, não é? A palavra de Deus, o salmista vai dizer, é uma luz que ilumina os nossos passos. É uma lâmpada no nosso caminho. Então, nós temos aqui esta luz que ilumina a minha inteligência, que me faz ir além da razão. Não é? Quando a fé ilumina a minha inteligência, é algo sobrenatural, me traz um entendimento que, digamos, elevado, que só o toque da graça, que só Deus pode me trazer. Então, ilumina a minha inteligência de maneira que a minha vontade se move a corresponder àquilo que a minha inteligência compreendeu, discerniu. E aí eu começo a perceber os frutos. Eu começo a perceber as mudanças. Quantas vezes você já escutou, você vive essa realidade? Nossa, fulano reza faz tantos anos, mas continua falando mal dos outros. Fulano reza, mas olha o tratamento dele com os seus. E para não dizer que a gente está falando dos outros, né? Cada um examine a sua consciência. Quantas vezes você passa por esse drama? Meu Deus, eu rezo há tanto tempo, mas parece que eu não consigo avançar. Porque é preciso dar um passo a mais. Vamos entender. A meditação é uma forma particular de oração, que te leva a contemplar os mistérios da fé com o intuito de aprofundar o seu entendimento. Diferente do estudo, né? O estudo é um exercício puramente intelectual, voltado para o conhecimento de uma verdade. Eu vou estudar o catecismo, eu vou crescer intelectualmente nisso aqui. A oração de meditação, né? A meditação orante, ela vai unir as duas coisas, a razão e a fé. A mente busca compreender as realidades divinas, mas não apenas para crescer intelectualmente. A meditação orante tem um propósito de o quê? Inflamar o coração no amor a Deus. Na meditação, a fé e a razão, elas se unem. Porque nós podemos, por exemplo, de repente tem pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, já leram toda a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, leram grandes tratados da vida espiritual, mas quando vamos ver ali no dia a dia, não existe um reflexo daquilo que o conhecimento trouxe. Pelo contrário, quantas pessoas que abarcam tanto conhecimento, mas porque falta uma vida orante, acabam caindo na soberba, acabam caindo na arrogância. Olha como eu sou, né? Olha como eu sei. Porque aquela prática, aquele conhecimento, não veio acompanhado de uma vida autêntica de oração, onde foi gerando no coração fruto, onde foi gerando no coração, não é? Deixando modelar e forjar a virtude da humildade. Porque a verdade é que quanto mais eu conheço o Senhor,
Aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai dizer, eu mais compreendo que ele é e que eu não sou. Eu mais compreendo, quanto mais eu enxergo a grandeza do Senhor, eu consigo perceber a minha pequenez. A igreja ensina que a meditação é um tipo de oração que nos transforma. Parágrafo 2708 do seu catecismo. Olha o que diz a igreja. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Quando você medita, você envolve tudo isso aqui. O seu pensamento, a sua imaginação, a sua emoção, o seu desejo, tudo isso é mobilizado pela meditação. E essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, para suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A meditação é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Léxio, a leitura orante da palavra, como no Santo Rosário. Está aqui um dos segredos do poder do Santo Rosário, ele combina, como eu falei, a oração vocal com a oração, com a meditação. E essa forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele. A meditação ainda tem que lhe conduzir ainda mais longe, a uma contemplação. Mas vamos, por hora, ficar aqui. Vamos procurar entender em que consiste essa meditação orante, ou essa oração de meditação. Eu trouxe aqui 4 passos, com base no que o Catecismo nos disse, 4 passos. É um caminho concreto para a sua oração. Somos corpo e alma, e Deus nos criou assim, e por isso o nosso espírito não pensa e ama no vácuo, né? No vazio, não. Mas precisa de imagens, sentidos, memória, raciocínio. Por isso a oração verdadeira envolve essas 4 etapas. Quando eu vou para a oração, é o meu ser inteiro que se move. Primeira etapa, nós temos aqui os sentidos. Como assim? Tudo começa com aquilo que vemos, ouvimos, sentimos. Aquilo que os nossos sentidos conseguem aprender. Né? Tudo começa aqui. Essa é a primeira etapa. Por exemplo, se você assiste a cena da paixão de Cristo, se olha um crucifixo, lê um livro espiritual, ouve uma pregação, aquilo que os meus sentidos captaram, aprenderam. Aqui no mosteiro, e eu deixo aqui como dica também para você, para onde eu me volto, tem sempre um reflexo do céu, tem sempre um chamado de Deus. Como assim? Através das imagens sacras. Então, é aquilo que os meus sentidos conseguem, então, captar. Quando eu me volto aqui, eu vejo a imagem de Nossa Senhora, do Rosário de Pompeia. Aquilo está me dizendo algo. Quando eu me volto e vejo o crucifixo, as imagens sacras. Nós precisamos trazer isso para dentro também das nossas casas, os nossos ambientes de trabalho. E aqui você vê a artimanha do maligno tentando tirar tudo que é sinal do sagrado, não é? Do ambiente público. Tudo sendo retirado. Por quê? Porque ele sabe, o maligno sabe da importância dessa primeira etapa. Tudo começa aqui, naquilo que os meus sentidos absorvem. Santa Teresa dizia que não conseguia orar sem um bom livro por perto, porque o livro ajudava a formar imagens, a provocar reflexões, a tocar o coração. E aqui ficou a dica. Tenho dificuldade na oração, não sei o que dizer. Um livro, uma leitura espiritual. Eu falava ontem, a vida de um santo que você tem devoção, isso vai te ajudar, porque aí nós vamos entrar na segunda etapa, a imaginação. Depois que você viu, depois que você leu, depois que você ouviu, pare um instante. E você vai levar aquilo ali para a sua imaginação. Você fecha os olhos e tenta ver agora com a alma. Aquilo que eu vi com os meus olhos, aquilo que eu ouvi com os meus ouvidos, agora eu preciso ver e ouvir com a minha alma. E para além dos sentidos. Por exemplo, imagine a cena da flagelação. Jesus está atado à coluna. Sempre que eu me deparo com aquela imagem
segundo mistério doloroso do Santo Rosário, eu sou imediatamente levada a um instante de silêncio, de contemplação, porque eu quero meditar, eu quero ruminar. Aquela cena me provoca por demais. Quando eu vejo o sangue de Jesus vertido, eu me lembro imediatamente das palavras dele à Santa Faustina. Então, eu levo aquela experiência, eu levo para a minha imaginação. Jesus açoitado, sangue escorrendo, o olhar da Virgem Maria sofrendo ao lado. Aquela cena vai se desenhando. Eu já vi com os meus olhos, eu quero agora ver com a minha alma. Ou seja, eu penetro mais profundamente. E nós entramos então, nós chegamos à terceira etapa. Quando vi com os olhos, agora eu vi com a minha alma. E eu começo a pensar sobre o que eu vi. Como assim? Por que Jesus está sangrando? Por que Jesus está sofrendo assim? O que este sofrimento, o que este sangue tem a ver comigo? Foi por mim? Foi para me salvar? Entende? Aqui já começa o movimento da inteligência. Aqui já entra o intelecto, aqui já há um terceiro movimento. Será que assim como esses soldados eu estou indiferente? Os soldados estão zombando de Jesus. Será que eu também zombo? Não, eu jamais faria isso. Não, mas espera aí, o pecado é uma ofensa, o pecado é uma zombaria. Meu Deus, então, quando eu peco, eu estou fazendo exatamente isso que os soldados também fizeram. Aqui a minha inteligência se move. E aqui começa a meditação propriamente dita. Eu saí ali da superfície, os sentidos. Lembrando, mas que tudo começa ali. Nós não podemos ignorar, não é que aquilo não seja importante, é o início, os sentidos, a imaginação. Mas eu aprofundo, eu vou meditar nisso aqui. Por isso que às vezes a oração apressada, aquela oração que eu já vou me antecipar. O problema está em quê? Como é que você reza o rosário? Pensando em acabar. Eu quero concluir, é como um check. Eu fiz. Como é que você reza a liturgia das horas, né? O ofício divino? Eu tenho que cumprir essa minha obrigação. Eu quero acabar. A oração não vai dar fruto. Porque não há tempo para o toque da graça. Lembra do verbo exterior com o verbo interior? Torna-se mecânico. Eu li com os meus olhos, mas eu não vi, eu não li com a minha alma. Eu não deixei que a minha inteligência fosse provocada. Eu não entrei naquela meditação do que eu estou dizendo. Eu abro aqui a Bíblia, nós vamos fazer isso na prática. Eu abri aqui Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça. Eu preciso tempo para aquela palavra cair. Eu preciso mover a minha inteligência. Eu vi com os meus olhos, eu estou movendo a minha imaginação e eu levo isso aqui para a minha inteligência. O que é que isso aqui desperta em mim? O que isso tem a ver comigo propriamente? Eu devo lembrar-me do meu Criador nos dias de hoje. E o que é fazer a lembrança do Criador? O que é fazer esta memória do Senhor? Meditação. 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 A meditação. Vamos chegar então na quarta etapa, né? O feijão já foi ali, já tirou o que não era utilizável, separou os grãos devidos, colocou na panela para cozinhar, seleciona os temperos, vai às etapas. Chegamos à quarta etapa, aquele toque final no feijão. Se fosse da minha mãe, seria o cheiro verde, né? Tá pronto, tá cozinhado, vamos colocar o cheiro verde aqui. Tem gente que não saboreia, eu amo, gosto, aprecio. É o toque, é a última etapa. O que você entendeu toca o seu coração. Lembra? Quando a inteligência entrou, eu entendi que foram os meus pecados então. Que esse sangue foi por amor a mim, foi por causa dos meus pecados. Aquilo tocou o meu coração. E a alma é levada a uma contrição, a um arrependimento. É tocada a responder, a amar de volta. Peraí, foi por mim. E aqui os meus afetos são alcançados. A vontade. Eu quero dar uma resposta.
Eu não posso continuar na mesa, eu não posso continuar machucando o coração de Jesus. Sabe quando essa meditação ela é necessária, ela é sempre necessária. Ela nos provoca. Jesus, fui eu quem te feriu então fui eu que te feri com os meus pecados? Perdoa-me e dá-me força para viver a tua vontade. Veja o caminho que você percorreu. Você não parou ao olhar para a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Você não parou, de repente, quando eu olho, minha imaginação aqui, ela já abre assim, ela já flui, porque eu já fui no santuário, não é? De Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na Itália. Então, eu já me lembro daquela experiência, eu já trago mais elementos. Mas aquilo começa a mover a minha inteligência. Eu conheço a história. O Beato Bartolo Longo, o chamado de Nossa Senhora. Eu começo a meditar. E aquilo move a minha vontade a uma resposta. Entende? Essa é a oração que dá frutos. Essa é a oração que dá frutos. Então, meus queridos, vamos lá. O problema de pular etapas. Eu tenho um exemplo aqui, eu trouxe a Marina, tá? Veja, a Marina era uma mulher muito devota, tinha o hábito de rezar todos os dias, com um livro de meditação, fazia questão de separar um tempo só para Deus, estava observando tudo direitinho, sentava-se em seu quarto, fazia o sinal da cruz, lia uma frase, quando alguma palavra, né, ressaltava, ela começava então a conversar com Deus. Senhor, eu quero te amar acima de tudo, dai-me um coração contrito, desprendido. No entanto, né, ela era sincera, mas com o tempo, Marina começou a se perceber repetitiva. É sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito. As suas orações pareciam sempre iguais. O coração já não se comovia como antes. Né? Inicialmente até tinha uma sensibilidade, depois não. Ela continuava a rezar, mas rezar por hábito, no automático, no mecânico. A alma parecia parada no mesmo lugar. E ela começou a se perguntar, será que eu estou fazendo algo errado? Por que eu não percebo mais nenhuma diferença? Eu não me percebo progredindo espiritualmente. A resposta não estava na falta de fé, na falta de esforço, mas o que faltava era essa compreensão. Como acontece a vida de oração, a vida espiritual? Faltava essa formação. Ela rezava, mas não meditava propriamente. Falava com Deus, mas sem deixar que Deus a conduzisse à verdade profunda. Relacionamento, ambos falam. Então, muitas vezes as pessoas vão à oração com muitas palavras, mas não aprendem a silenciar para ouvir a resposta do Senhor, para ouvir aquilo que Deus está falando dentro do coração. Então vamos lá. Esse é o problema de pular etapas. Marina, ela lê uma frase, ela começa a falar com Deus, ela quer amar, mas ela não conhece profundamente aquilo que deve tocar a sua vontade. Ela salta da leitura diretamente para a emoção. Sem procurar a inteligência, sem permitir que a imaginação elaborasse imagens espirituais que levassem a um recolhimento. Fiz a leitura e quero pular lá para a última etapa. Sem respeitar esse processo, sem colocar a minha inteligência aqui. Com o tempo a sua oração se tornou o quê? Pobre, seca, vazia. Nos primeiros dias até funcionou, mas depois a oração se tornou seca. Então, a vida espiritual exige o esforço da inteligência. Sem esse esforço, a oração, meus queridos, ela se torna superficial, ela enfraquece diante da aridez. E por isso a formação é importante. Ela forma o nosso imaginário. Um exemplo prático de como rezar meditando. Vamos abrir lá Lucas, capítulo 22, e com isso a gente já encerra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Versículo 47 ao 48. Estou aqui com a prisão de Jesus. Né? E vamos ver. Enquanto falava, eis que chegou a multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Então, vamos parar, vamos nos deter aqui. Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Você captou isso aqui com seus sentidos, você leu, e agora vamos imaginar isso aqui.
Jesus tinha... Era um contexto de despedida, a última ceia, depois Jesus sai com os seus apóstolos, já havia pré-anunciado a traição, e agora chegou o momento em que isso acontece, Jesus está no jardim, no Horto das Oliveiras, e chega aquela soldadesca acompanhada por um dos seus apóstolos que o trai com um beijo. Com um beijo, Judas, tu traz o Filho do Homem? Você imagina tudo isso, todos os elementos, e você começa a refletir isso aqui. Peraí, mas por que Judas traiu Jesus? Será que eu já beijei Jesus assim com essa falsidade? Quantas vezes eu também pareço até amigo de Deus, mas o entrego com as minhas atitudes? Por que Judas traiu Jesus? Judas não confiou no Senhor. Judas tinha a sua própria concepção, ele não acreditou no projeto de Deus. Que absurdo! Não, mas espera aí, quantas vezes eu também não acredito no projeto de Deus? E entrego Jesus. Quero fazer as coisas do meu jeito. Judas queria uma salvação do seu jeito. Ele queria uma justiça do seu jeito. Quantas vezes eu também faço assim? E nós chegamos naquela quarta etapa, que é a transformação propriamente do coração. Quando tudo isso, o que eu vi, o que eu imaginei, o que eu trouxe para a minha inteligência, o que eu meditei, tudo isso se transforma numa oração sincera, onde eu deixo o coração falar e onde o Senhor também fala comigo. Eu não quero, Senhor, ser um traidor. Eu não quero. Purifica o meu coração de toda falsidade. Dai-me coragem para ser fiel na hora difícil também. E aqui, meus queridos, aqui segue-se uma contemplação. Eu meditei, eu fiz o esforço da minha inteligência. Houve uma resposta e eu posso me alongar aqui. Por isso que eu falo, 15 minutos talvez resolva os primeiros dias, mas depois você vai perceber que você precisa de mais tempo. Quantas pessoas vão para a oração como? Porque eu preciso pagar as minhas dívidas. Eu vou para a oração, vou rezar porque eu preciso pedir a cura do meu filho. Isso está errado, irmã Maria Raquel? Absolutamente não. A palavra diz, pedir vos será dado. Você tem que bater na porta de quem pode fazer algo por você. Vai pedir ao Senhor. Ajoelhe pedindo a cura, ajoelhe pedindo a graça de honrar os seus compromissos. Não tem nada de errado. Mas a oração, ela ainda não é isso. Vou voltar para aquele exemplo. Você está apaixonado. Você vai encontrar aquele que você ama. O cântico, na noite escura eu busco aquele que meu coração ama. Eu vou encontrar o amor da minha vida. Chegando lá, você encontra o amor da sua vida com um buquê de flores, com chocolates, com surpresas, e aquilo enternece o seu coração. Nossa, que delicadeza. Ele tem tudo isso para me dar. E você se alegra com aqueles presentes que ele está te dando, mas na verdade a sua grande alegria é com a presença dele. É assim. Deus tem os bombons e as flores e nos dá tudo todos os dias. Ele sustenta o nosso ser, sem ele nós sequer respiraríamos. Mas o que alegra o coração não é as consolações dele, mas é o Deus de toda consolação. É ele, é a presença dele. É o amor dele por mim que faz com que eu seja melhor a cada dia, porque eu quero corresponder. Então aquele amor me transforma. Aquele amor me transforma. Testemunhado de tantas maneiras, mas sobretudo a presença do amante. É isso. E por isso que eu quero, depois, eu não vou parar na meditação. Eu quero entrar na contemplação. Quando o amor, ele amadurece, ele chega a tal ponto que nós não precisamos mais nem de palavras. É um olho no olho, é um olhar, dois olhares que se encontram. E naqueles olhares que se encontram, tudo já foi dito. Eu te conheço e tu me conheces. Ele me conhece e eu o conheço. E nós queremos estar e ficar assim por toda a eternidade. Por quê? Porque eu te amo, porque tu me amas. Santa Teresinha, quando chegar a hora em que eu te contemplarei, em que eu contemplarei a tua face por toda a eternidade, já não suporto mais. Eu anseio por este momento. São Paulo, Senhor, leva-me. Entende?
e os frutos virão, os frutos da oração. Meus queridos, hoje nós nos estendemos um pouco mais. É um assunto que eu particularmente, não se trata que eu gosto de falar desse assunto, mas é porque é um assunto extremamente importante e necessário. Então volta nessa formação quantas vezes forem necessárias, anota e exercita. Leva essas dicas para a sua vida de oração. E depois volta aqui para me dar o seu testemunho. Olha, amanhã nós entraremos com a última formação desta semana, mas nós não vamos parar, tá? Próxima semana, nós vamos estar aqui trazendo respostas para muitos questionamentos que vocês fazem. Né? Por que Jesus precisou morrer na cruz, por exemplo? Será que é possível provar que Deus existe? Né? Então, próxima semana nós vamos continuar aqui crescendo nesse conhecimento. Então já se programa todos os dias às 6h30. Nós temos esse encontro marcado. Tá? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Como é possível perceber a autenticidade de uma pessoa que diz ter vivido uma experiência com Jesus? Observando o seu apostolado. Porque quando o encontro com Jesus, ele é real, quando de fato a pessoa viveu um encontro pessoal, um encontro com Jesus, ela não permanece inerte. Aquela experiência ela é tão grandiosa, que necessariamente esta pessoa ela é levada a anunciar. Ela se torna uma apóstola, um apóstolo, porque ela precisa transbordar aquela experiência. Ela sabe que não é possível guardar e reter para si, é impossível. Ela tem necessidade de anunciar, de proclamar as maravilhas que ela descobriu e que ela está vivendo para todas as pessoas. E eu quero dizer que, concluindo esta semana, onde você aprendeu tanta coisa, eu quero te dizer que Deus te quer um apóstolo, Ele não te quer um espectador. Muitos admiravam Jesus. Muitos olhavam Jesus por onde ele passava. Mas muitos decidiram permanecer assim, admiradores, espectadores, enquanto outros resolveram seguir Jesus. Resolveram responder com a sua vida aquela experiência, aquele chamado. Então, nesse último dia, fechando esta semana, é hora de darmos uma resposta concreta ao Senhor. Aquilo que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar, se eu não anunciar. E olha, a missão que Deus nos confia, você sabia que antes de ser para os outros, é para você? Como assim, irmã Maria Raquel? Sim. A missão que Deus te confiou, seja como esposo, pai, mãe, esposa, seja como um consagrado, um sacerdote. É verdade que ela é para o outro. Você é chamado a fazer-se dom. Como Jesus, fazer-se hóstia, sacrifício, doação. Mas a vocação que Deus te deu, com a qual Deus te selou, ela tem por objetivo primeiro a tua salvação. É o caminho escolhido por Deus para que você seja santo, santa, para que você se deixe santificar por Ele. Ali estão as condições necessárias. Por isso que é tão perigoso fugir da vontade de Deus. Porque na vontade de Deus está a nossa santificação. Então, ai de mim se eu não evangelizar. A minha missão é para os outros, mas a minha missão também é para a minha salvação. E eu digo isso com toda convicção, olhando até mesmo para o apostolado do Instituto Hesed, a obra Exército de São Miguel. Quantas vezes nós já dissemos aqui que esta obra, Exército de São Miguel, já nos salvou, já me salvou. Não são apenas vocês que estão do outro lado, mas eu sou salva todos os dias por esse ministério, por esse apostolado que não me deixa retroceder, que não me permite parar.
Quantas vezes, se fosse por você mesmo, você talvez não saísse do lugar. Você mamãe, você papai, por exemplo. Mas porque é pelo seu filho, porque é por sua filha, você diz, eu vou fazer. Eu vou buscar o melhor, não é verdade? E aqui se opera também a sua salvação. É impressionante. Então, assumir o chamado e responder. Lá no primeiro dia, a primeira aula, nós falamos sobre isso aqui. Fé é um dom, mas é também uma resposta. Eu quero hoje me debruçar sobre a carta aos Hebreus com você. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ver aqui uma galeria, né, de heróis da fé. A fé operante na vida dessas pessoas. E o quanto elas tocaram os milagres de Deus, porque sem fé nós não podemos alcançar milagres. Lembra que Jesus falou na sua terra, em Nazaré? Jesus vai para uma outra região porque ele disse aqui, não é possível fazer tantos milagres porque as pessoas não têm fé. Olham para Jesus com um olhar puramente humano, não é ele, o filho do carpinteiro. Não lançam sobre o Senhor o olhar sobrenatural, não tem fé. E Jesus diz que ali então não é possível operar os milagres. Se você quer colher milagres na sua vida, é preciso deixar que esta fé se traduza então em atos concretos. Vamos perceber isso aqui. Vamos começar com Noé, Hebreus 11, versículo 7. Foi pela fé que Noé, advertido sobre coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar a sua família. Foi pela fé. Noé, advertido sobre coisas que ele não via, que ele ainda não via, ele constrói uma arca para salvar a sua família. Noé acreditou mesmo diante daquela escuridão. Sua fé, ela foi operosa, ele construiu, ele trabalhou, ele perseverou. A fé que não se torna obediência não é fé verdadeira. Certamente hoje o Senhor não te pede para fazer uma arca, como pediu a Noé. Mas qual, talvez aqui, a renúncia, a mudança, os maus hábitos que você precisa deixar para salvar a sua família? Você, que casado, continua querendo ter uma vida de solteiro, programas de solteiro, não incluindo a sua família? Você, por exemplo, jovem, que não é capaz de renunciar sequer às más companhias, porque a palavra diz que más companhias corrompem bons corações, em nome desta fé. Entende? A fé, ela é operosa. A fé, ela traz uma mudança, ela exige uma resposta. Nós não podemos correr o risco de viver uma fé intimista, uma fé só para mim. Uma fé que, na verdade, é um nome que você encontrou para egoísmo. Outro dia eu fui a um hospital visitar uma família e lá encontrei a mãe com o filho que estava internado já há alguns dias. E assim que eu cheguei, aquela mãe, uma mulher muito católica, de muita fé, de missa diária, assim que eu cheguei, ela me disse, já faz 5 dias, não lembro exatamente o número de dias, mas já faz tantos dias que eu não vou à missa. Por quê? Porque ela estava no hospital, acompanhando aquele filhinho pequenino, internado, doente. E eu olhei para ela e eu disse, mas para que missa? Para que ir à Santa Missa se a sua missa, o seu Calvário, está aqui? Explico, calma. Irmã Maria Raquel, como assim? Falar assim do sacrifício da missa? A missa é o ápice, não é? É o sacrifício de Cristo. Como diz o Padre Pio, seria mais fácil a terra se manter sem o sol, existir sem o sol, do que sem a Santa Missa. Não discutimos o valor infinito de uma única Santa Missa. Mas o que eu estou dizendo aqui, naquele momento, a missão daquela mãe não era outra senão estar do lado do filho que dela
precisa, enfermo, gravemente doente. E a prova é tamanha que, embora a missa, não é, a igreja dispensa do preceito dominical alguém numa situação como essa. Uma pessoa que está enferma, alguém que precisa acompanhar o enfermo. Por quê, meus irmãos? É a caridade. A caridade é a plenitude da lei. E dependendo da situação ainda, a igreja envia até esta pessoa um ministro extraordinário da Eucaristia para levar a Eucaristia até esta pessoa. Porque a fé, ela opera pela caridade. Percebe isso aqui? Então, é esse olhar que nós precisamos lançar. Nós não estamos no curso de formação sobre a fé para sairmos daqui nos sentindo melhores do que os outros, ou cairmos nessa fé intimista, uma fé que me separa, não, mas uma fé que faz com que eu me doe. Uma fé que causa uma transformação interior, de maneira que eu sou capaz de viver a palavra, eu sou capaz de rezar pelos meus inimigos, eu sou capaz de doar a minha vida. Noé, ele não viu ainda, mas ele espera no Senhor. E ele começa a construir a arca, um outro ponto. A fé é o fundamento da esperança. Aquele que tem fé espera no Senhor. E essa espera não é uma espera de braços cruzados. É uma espera que faz com que Noé trabalhe, construa. Esperar no Senhor significa fazer tudo o que lhe é possível dentro daquele plano de Deus. Tudo. O impossível nós deixamos com o Senhor. Isso é de extrema importância. Vamos adiante. Hebreus 11, 8. Um exemplo de Abraão. Vamos ver. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Qual a certeza que Abraão tem? A autoridade de Deus. A veracidade divina. Partiu sem saber para onde ia, mas partiu por causa da obediência da fé. Sem fé, nós não vemos os milagres. E Abraão, então, é o nosso pai na fé. Porque é esta fé que nós somos chamados a ter, a alimentar, a viver. Abraão partiu sem saber para onde ia, por causa daquela palavra. Humanamente, qual a certeza que ele tinha? Não vinha, não era humana a sua certeza, é sobrenatural. Sara, Hebreus 11, 11. Foi pela fé que também Sara, embora estéril e fora da idade, recebeu o poder de tornar-se mãe. A fé verdadeira não se limita pelas circunstâncias. A esterilidade, a idade avançada, não são impedimentos para que Deus opere. Ele é o Deus do impossível. Nos lembramos aqui de Santa Isabel, porque para Deus nada é impossível, vai dizer o anjo. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, por quê? Porque para Deus nada é impossível. Moisés, Hebreus 11, 24, 25. Foi pela fé que Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Moisés abandona o palácio por causa da fé. A sua resposta é radical. Prefere a humilhação com o povo à glória do Egito. Moisés é um homem justo. Ele me faz lembrar daquilo que diz o Salmo. O salmista vai dizer assim, Salmo 84. Salmo 84, no versículo 11. Eu prefiro habitar no limiar da casa do Senhor do que habitar na mansão dos pecadores. Eu prefiro estar no limiar da casa do Senhor do que habitar na mansão dos pecadores. Ou ainda, que diz o Salmo 141, no versículo 5. Se o justo me bate, é um favor, mas jamais o perfume dos ímpios
o perfume dos ímpios será usado na minha cabeça. A justiça. É por causa da fé. Moisés renuncia à glória do palácio, à glória do Egito, e se submete à humilhação do seu povo. Foi pela fé. A fé dos mártires. Hebreus 11, 35 e 38, foram torturados, não aceitaram a libertação, foram apedrejados, cerrados, mortos ao fio da espada, erraram pelos desertos, montanhas, covas e grutas da terra. Esses homens e mulheres que mostram que a fé verdadeira não busca conforto, mas fidelidade. Não é uma emoção, como nós falávamos, mas é uma decisão até o fim. Nos recordamos aqui de São Paulo, quando vai nos dizer o que importa é prosseguir decididamente. Ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado? A fé é uma decisão. Uma decisão. Diante de todos esses exemplos, você é levado agora a fazer um questionamento. Como está a minha fé? Será que eu tenho fé? Me colocar no lugar destes homens, dessas mulheres, será que eu responderia? Mas mais do que isso, olhando para o hoje, será que eu tenho respondido dessa forma? Nos diversos desafios, lembra? Primeiro encontro. Uma fé que resista às crises. Homens e mulheres que enfrentaram as suas crises com fé. Pedro e os apóstolos, que deixaram tudo para seguir Jesus. Quando Jesus chama Pedro, Tiago, João e os demais, eles estavam trabalhando, eles tinham família, rotina, perspectivas, mas deixam tudo. Mateus 4:20, imediatamente deixaram as redes e seguiram o Senhor. A fé nos desinstala. A fé nos desinstala e, poderíamos dizer, nos traz alguns problemas. O quanto esses homens sofreram por causa desta fé. Mas sofreram com alegria. Nós vamos ler em Atos. E eles saíram alegres por terem padecido por causa do nome de Cristo. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Se o mundo odiou a mim, também odiarão vocês. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. E a vossa recompensa será grande. Há uma coroa reservada para aqueles que permanecem, para aqueles que perseveram, para aqueles que são fiéis. E é só pela fé, meus irmãos. Pela fé. Aquela fé que é tão luminosa, tão mais luminosa quanto maior a escuridão pela qual você está passando. Quando você olha, por exemplo, alguém que dobra os joelhos, passando por uma crise financeira terrível, perdeu tudo, mas está ali. Porque aquela é uma fé luminosa, que faz com que eu ande na noite, sem tropeçar, sem cair. A experiência daquela mãe que vive um luto, enfim, mas que guarda a fé e faz com que esta mãe, esta pessoa, caminhe no meio da escuridão mais densa. Porque a fé lhe dá a garantia da vitória. A certeza de possuir aquilo que os meus olhos ainda não veem. Como diz Bento XVI, a fé nos dá algo e nos dá já agora. A fé nos dá Cristo. Deus, e isso basta. É a garantia, o garante. Isso é extraordinário. Paulo, de perseguidor da fé, até o dia em que encontra Cristo, e a resposta dele é radical. Se tornou o maior missionário da história. Em Atos 9:6, ele vai perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta ela é sempre respondida por Deus quando ela é feita com o coração sincero, com a humildade de coração. Como São Francisco que perguntou, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? E o Senhor responde, vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja. Se você tem dúvidas sobre a vontade de Deus para a sua vida, pode fazer essa pergunta ao Senhor e Ele vai te responder. Se você faz essa pergunta com um coração sincero, com sinceridade de coração e com humildade, Deus te responderá. Porque mais interessado que você de saber o que Ele quer de você, é Ele.
Deus não esconde a vontade dele de nós. Não. Ele é o mais interessado em que nós conheçamos essa vontade e possamos então responder e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. E Deus continua a chamar hoje. Deus não te quer espectador, Deus te quer um apóstolo. Por que você está aqui na escola de formação? Por que você está aqui nas lives oracionais? Exatamente para se deixar plasmar por Cristo, formar por Cristo e anunciar este evangelho. São Paulo, 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar. A igreja vive a sua crise? Sim. Uma crise de santos. Uma crise de santidade. Uma fé que se traduz na vida. E olha, nós precisamos verdadeiramente resplandecer em cada um dos nossos gestos, palavras. É aquilo que São João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós e nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. A fé precisa estar traduzida nas obras. Gálatas 5, 6, São Paulo vai dizer ainda: a fé agindo pela caridade. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. A fé, ela precede o amor, este amor sobrenatural, a caridade. A fé, ela gera o amor. E São Paulo vai dizer, no hino à caridade, no final, apenas a caridade subsistirá. Até a fé passará, a esperança passará. Mas a caridade subsiste, a caridade, o amor jamais passará. No fim desta vida seremos julgados pelo amor. E esse deixar-se então plasmar por Cristo, ser um outro Cristo, a tal ponto que eu sou então capaz de dar a minha vida pelos irmãos. Quando nós estivemos no estado do Rio Grande do Sul, um fato me chamou bastante a atenção. Haviam várias igrejas de denominações diferentes fazendo trabalho caritativo. Uma igreja de uma outra denominação, ela estabeleceu um critério. Ela só ajudava as pessoas daquela mesma denominação. Enquanto a Igreja de Cristo, a Santa Igreja de Cristo ali presente, estava distribuindo, ajudando todas as pessoas, independente do credo que elas professavam. Podia ser um satanista que batesse a porta no meio daquela tragédia terrível do Rio Grande do Sul. Ele sairia de lá com os suprimentos. Ele receberia ajuda. Porque é isso que a fé faz. Entende? Dar a vida. Dar a vida. Doar-se. Incondicionalmente. E é isso que o mundo hoje mais carece, desse testemunho. Então, que não seja estéril esta semana que nós vivemos aqui. Nós aprendemos tanto, não é verdade? Vocês aprenderam tanto. Como nasce o ato de fé, como se exerce a fé. E agora, isso precisa traduzir na vida. Não é algo do dia para a noite, mas é preciso começar agora. Essa fé que dilata o coração e que te faz testemunhar Cristo. É uma decisão, meus queridos, é uma decisão do coração. Ninguém chega a esse ponto, nem São Paulo, nem os apóstolos, nem nenhum dos nomes que nós colocamos aqui, os heróis da fé, sem o esforço,
sem o rasgar-se, sem a decisão do coração. Cada um de nós é chamado a dar uma resposta viva à fé. Não basta assistir e consumir conteúdos. Tem gente que está inchado, né? De tanto conteúdo. Não basta. Deus não quer multidões de ouvintes, Ele quer corações disponíveis, vozes que anunciem, mãos que sirvam. Lembra quando o próprio Senhor fala no Evangelho? Quando vestistes o nu, quando alimentastes o faminto, quando visitaste o enfermo, quando acolheste a viúva, foi a mim. Cada vez que fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que vós o fizestes. Foi a mim. Então, a fé que age pela caridade, a fé que se traduz nas obras. E não precisamos sair daqui para ir lá no outro continente. Se Deus te chama, vai. Mas é preciso começar agora, nessa realidade na qual você está inserido, começando dentro da sua casa, transbordando no seu ambiente de trabalho. Começar agora. Estou esperando uma grande oportunidade, não. É no ordinário, é nas pequenas oportunidades de cada dia. E aquele que for fiel no pouco, Deus confiará muito mais. Quais as minhas atitudes? Quais os meus pensamentos? Quais os meus sentimentos que não estão em harmonia com as atitudes, os pensamentos, as palavras de Cristo? Renunciar a isso. E suplicar esta graça, suplicar o Espírito Santo, para crescendo de fé em fé, poder resplandecer verdadeiramente o rosto de Cristo. Nesse mundo caótico, nesse mundo tão escuro. Essa missão não é do outro. É sua. Essa missão não é de outra pessoa. Essa missão é sua. É impressionante quando nós olhamos o que Deus fez e faz através de uma pessoa que decide responder com fé. O que Deus fez na vida de tantos, a partir do sim de um Padre Pio, a partir do sim de um jovem que está para ser canonizado, Carlo Acutis, a partir do sim de uma Clara de Assis, de uma Santa Diana Beretta Molla, de uma Santa Zélia, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é por causa das nossas capacidades, dos nossos méritos, não, mas é por causa dele. E então realizamos grandes coisas no nome do Senhor. No nome do Senhor. O que conta, já dizia Santa Teresinha, é o amor com que nós fazemos cada coisa. E a palavra vai dizer isso de igual modo. No fim seremos julgados pelo amor. No ocaso desta vida seremos julgados pelo amor. No amor com que fizemos cada coisa, no amor com que preparamos aquela comida, no amor com que acolhemos os irmãos, no amor com amor que suportamos pacientemente as afrontas, as dificuldades de cada dia. Aqui está a grandiosidade das obras. A grandiosidade das obras não se mede pelo critério do mundo, o número de compartilhamento, o número de visualizações. Não. Quantos santos conhecidos unicamente por Deus? Quantos missionários hoje atuando no mais completo anonimato? Não se trata de visibilidade ou escondimento, se trata de fazer a vontade de Deus. Se Deus manda ser rei, reine. Se manda que seja um verme, rasteje com a mesma alegria. Porque cada um recebeu de Deus uma missão e responderá por isso. Não se trata de quem é chamado ao escondimento tornar-se visível aos olhos do mundo, ou o contrário, de quem é chamado a estar, por exemplo, no trabalho das redes sociais, decidir esconder-se por vontade própria. Não se trata de fazer a vontade de Deus, seja no escondimento, seja estando tão exposto. Se trata de fazer a vontade de Deus.
A fé que não evangeliza, a fé que não anuncia com a vida, é uma fé atrofiada. A fé que não se traduz em caridade, testemunho e entrega, é uma fé sem frutos. A fé é esse sair de si, é esse movimento. Que você possa, ao término desta semana, fazer o seu exame de consciência e, fazendo firme propósito, não é? Que você possa ver frutos na sua vida destes nossos encontros diários. Eu preciso responder com fé ao chamado de Deus e a cada desafio que hoje a vida me traz. É assim. Olha, nós não vamos parar aqui. Essa experiência grandiosa que você começou a viver, não interrompa, tá? Segunda-feira, nós vamos dar início a uma nova semana na Escola de Formação e Oração. Então, vamos vencer as principais objeções à fé. Será muito especial. Perguntas como: é possível provar que Deus existe? Por que Jesus precisou morrer na cruz? Será que essa devoção à Nossa Senhora, a veneração, não é uma idolatria? Nossa Senhora faz milagres? Nós vamos estar respondendo a perguntas como essa, questionamentos que talvez você já tenha se feito ou que quando lhe fazem você não sabe como responder. Então, não pare. Vamos cada vez mais crescendo nessa experiência, crescendo na fé, na intimidade com o Senhor. Segunda-feira, nós estamos então de volta aqui às 6h30, Escola de Formação e Oração do Instituto Hesed, um espaço pensado para que você possa crescer na fé, ser catequizado dia a dia. Não esquece, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá nós estamos disponibilizando o mapa mental. E entrando para o grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a um e-book exclusivo com o tema Os 5 erros que o católico comete por falta de formação. Um guia prático para que você possa vencer os obstáculos mais comuns. Tenho certeza que vai te ajudar ainda mais a crescer na fé. Meus queridos, foi uma alegria estar com você ao longo desta semana e o nosso próximo encontro já está marcado, tá bom? Dia 9 de junho, segunda-feira, às 6h30, nós nos encontramos aqui na nossa Escola de Formação e Oração. Deus abençoe e até lá!